bem-vindo à edição de hoje do Ponto de Encontro. Muita gente já pensou em viver isolada de tudo por um motivo bem específico: vizinhos. Hoje em dia, conviver tem se tornado cada vez mais difícil. Respeitar as diferenças e os direitos dos outros parece simples, mas na prática não é tão fácil assim. Hoje o Ponto de Encontro fala sobre os desafios de se viver em comunidade. E para falar sobre isso, nós recebemos aqui no estúdio o professor Fernando Nascimento, ele é da Faculdade de Filosofia aqui da PUC Campinas, e também o Guilherme Gomes. Ele é diretor da Puyat, é uma empresa de administração de condomínios aqui de Campinas. Guilherme, professor, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro, discutindo esse assunto. É um prazer receber vocês aqui. Muito obrigada. Obrigado. Professor Fernando, vamos começar com você. A gente sabe que conviver hoje é muito difícil e até um pouco diferente da convivência que nossos pais costumam contar pra gente, né? Daquela vizinhança solícita, aquela relação legal que existia nos bairros, né? Porque a gente pode dizer que hoje conviver está muito mais difícil, a gente percebe que está cada vez mais difícil. Então, Malu, talvez uma das razões para isso é que a gente foi desaprendendo a viver em comunidade. E desaprendendo, na verdade, não, a gente foi deixando de aprender. Porque se a gente olhar para trás, assim, há uns 100, 150 anos atrás, as histórias dos meus avós, por exemplo, eles viviam, as cidades eram menores, e quando chegavam em casa à noite, eles se juntavam para conversar com os vizinhos na rua. Eu me lembro, meu pai contava que na época da guerra, eles tinham um rádio na rua, que ouvia um noticiário da BBC sobre a guerra, acabava o noticiário, a família continuava em volta ali para conversar. Então era natural, era o que tinha para se fazer, né? E com isso a vida era real, a comunidade se estabelecia realmente. Ali as pessoas ficavam doentes, ali um ajudava o outro, ali um brigava com o outro, né? Aí com o passar do tempo, olhando a geração dos nossos pais, anos 70, 80, começou a entrar a televisão em casa, né? Então essas primeiras comunidades, as pessoas já viviam dentro das suas próprias casas e havia uma televisão. Normalmente era um trambolho que pegava metade da sala, né? Iluminava, esquentava e mostrava a imagem. Era até um status, né? Ter Isso, televisão exatamente. ali. Você tinha uma televisão ali. E eu me lembro que as pessoas já reclamavam disso. Dizia assim, a televisão está acabando com a comunicação em casa. Mas era uma televisão, as pessoas estavam ali em volta. E no intervalo as pessoas conversavam, mesmo que fosse sobre a novela. Está tudo bem, mas eles estavam criando comunidade ali. Assim, isso acontecia quase subliminarmente, né? Com o passar um pouquinho mais do tempo, se a gente olha para a nossa geração agora, não só há uma televisão em cada quarto, mas hoje há uma televisão em cada bolso. E as crianças, 2, 3 anos, já estão ali no seu celular assistindo desenho e o pai e a mãe estão vendo outras coisas. Cada um vivendo no seu mundinho dentro da própria casa. Então não há mais um momento, ou há menos oportunidades para que essas habilidades de comunicação e de construção de comunidade possam ser vivenciadas em casa. E aí quando a gente sai para o mundo sem ter desenvolvido isso, alguém vai ter que nos ajudar a aprender isso. E normalmente o processo é muito mais doloroso e complicado. E Guilherme, você que trabalha na prática com isso, né? Como é que a gente pode transferir isso que o professor falou para a vida real, né? Para o nosso dia a dia ali. Imagino que em condomínios a gente sabe popularmente que sempre tem algum tipo de empecilho, de desavença entre vizinhos. Como que esse desafio é colocado na prática? Qual que é o principal problema que a gente encontra quando a gente fala de vivência em condomínios, em bairros, em apartamentos? Oi, Malu. Primeiramente, obrigado pelo convite. O que eu vejo hoje dentro dos condomínios, principalmente os residenciais, né, que é onde a gente vê maiores conflitos, é sim uma grande dificuldade nessa convivência em sociedade, por inúmeros motivos, existem inúmeras consequências, inúmeros problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Mas o que a gente pode resumir, assim, sendo muito simples, o que nós vemos hoje é um aumento um pouco do egoísmo, né? A pessoa, por vezes, gera
conflitos dentro da comunidade por pensar muito nos próprios direitos e nunca ceder aos direitos alheios, né? Isso é uma questão muito clara e evidente quando a gente vê em diversos problemas. Por exemplo, uma pessoa que passeia com o cachorro e o cachorro faz sujeira nas áreas comuns, que é um dos problemas mais corriqueiros que a gente vê hoje nos condomínios. A pessoa ela não tem aquela empatia de pensar que o vizinho vai passar por aquele espaço daqui a pouco. Muitos, após a sujeira, ainda passa o pé, finge que não viu e vai embora. Às vezes o condomínio tem câmera, a gente consegue ver essas situações. E realmente não existe essa empatia e esse respeito mútuo em algumas situações. Outras situações já são problemas inerentes da coletividade e da nossa sociedade como um todo. A gente vê, principalmente em assembleias, muitas disputas, que às vezes são até disputas políticas, né? As pessoas brigando em prol de interesses, na grande maioria das vezes são interesses particulares e não interesses do condomínio como um todo. E também, né, por influência, infelizmente, da nossa política, muitas pessoas veem o síndico também como uma pessoa política, afinal ele é eleito numa assembleia, né, então ele não é indicado, ele sim se predispõe e é votado. Então muitas pessoas veem essa figura também como uma figura do mal. Já vem com um caráter negativo aí, né? Sim, e isso exige do síndico um trabalho extra, que é de comunicar muito, ser muito transparente, expor os moradores todos os problemas que o condomínio tem, os problemas que a coletividade tem, para que as pessoas com conhecimento possam ter um pouco mais de discernimento para poder viver um pouco melhor. E, professor, como que a gente consegue desenvolver esse senso de comunidade, de coletividade? O Guilherme falou agora há pouco dessa questão do individual, que é muito presente em todas as esferas, é claro, mas quando a gente fala de condomínio, a gente percebe ainda mais claramente, né? O meu interesse é em oposição ao interesse do outro e ao interesse coletivo. É possível, ainda há luz no fim do túnel, é possível criar um espírito de coletividade, tentar mudar um pouco mais esse cenário? Eu acredito que seja, mas historicamente acontece que a gente tem que fazer uma virada de direção, porque a direção que a gente está indo é uma direção que tende, infelizmente, a piorar. Porque historicamente, se a gente olhar, por exemplo, na Grécia Antiga, que é um modelo assim, de pensamento ético, né, que a gente utiliza no Ocidente, para você ter uma ideia, Malu, não havia diferença entre as noções de ética e política. Por quê? Porque a ideia de felicidade, ela não era concebida de forma individual, mas comunitária. Ou seja, era impossível você ser feliz sozinho. E as pessoas eram educadas para isso. Elas viviam num ambiente em que se preocupava com o outro, com o bem da comunidade, da cidade, da polis na época, né? E essa sensação levava alguns aspectos a serem destacados, como, por exemplo, a justiça. Eu tomo cuidado para que cada um tenha o direito e o dever que lhe compete. E essa sensibilidade, essa noção, era desenvolvida naturalmente nas pessoas. Por quê? Porque a ideia de felicidade era assim. Um outro aspecto interessantíssimo, um dos livros mais importantes desse período, é um livro de Aristóteles chamado Ética Nicômaco, com relação à ética, e ele dedica 2 capítulos desse texto para a amizade, porque a amizade era esse vínculo fundamental sem o qual não era possível ser feliz. Ou seja, a vida comunitária, tanto na relação direta com o outro, pela amizade, como na relação do não visto, que é ao cidadão, aquele que está além da minha relação interpessoal, isso era colocado em primeiro plano para a minha felicidade. Com a chegada da Idade Moderna e da nossa vida contemporânea, a noção de felicidade foi mudada de uma forma drástica e hoje a gente pensa em felicidade como a minha felicidade.
Se você parar para pensar, uma das coisas que tipicamente as pessoas pensam ou associam com felicidade é o sucesso. E o sucesso, ele é normalmente individual. Mesmo em empresas que teoricamente deveriam construir um senso de coletividade, e no papel e muitas vezes no discurso isso é dito, nas empresas, no fundo, cada um sabe que tem um desempenho particular e é isso que vai fazer com que ele seja promovido. O caminho é solitário, né? O caminho é solitário, individual, e o outro não faz parte necessariamente da construção da minha felicidade. E parece que por aí pode ser uma forma da gente pensar também numa maneira de restabelecer a nossa direção, né? Começar a pensar mais em formas em que a coletividade é colocada em primeiro lugar e a ideia de felicidade brota de uma vida boa em comum. Inclusive, essa felicidade, o oposto do individual que a gente estava falando aqui, a gente vai mostrar num exemplo. A Rafaela Ribeiro foi conhecer um condomínio em Valinhos que pratica a gentileza. Acompanhe só na reportagem. Um bolo, um suco, uma flor e muito carinho. Há 4 anos, essas moradoras de um condomínio em Valinhos criaram o movimento Gentileza Sim e usam esses itens para recepcionar os novos vizinhos. Como toda mudança de vida é difícil, a ideia é garantir a melhor adaptação aos recém-chegados. Eu cresci numa cidade pequena, né, menor que essa ainda, e a minha mãe sempre que mudava algum vizinho, algum amigo assim, ela fazia um bolo, alguma coisa e assim, sempre dar as boas-vindas para essa pessoa, né? Então eu cresci com essa cultura de dar as boas-vindas, de fazer amigos e de conhecer gente nova. E aí a gente teve a ideia de criar, então, esse projeto dentro do condomínio que chama Comissão da Gentileza. O que é esse projeto? É um projeto que tem como objetivo dar boas-vindas para as pessoas que estão morando aqui, que vão vir morar aqui. E a gente chega e chama pelo nome. Então eu bato na porta e falo, Ângela, você que é a Ângela? Ela já regala aquele olho, fala, meu Deus, né? Estou chegando num lugar, quem já me conhece? Então ela fica um pouco ressabiada, mas depois a gente explica que nós somos da Comissão da Gentileza, desse projeto. E também assim, só dela ver a flor e o bolo e a gente sorrindo e tal, já dá uma quebrada, né? Mais de 40 novos moradores já foram recepcionados pela comissão. Quando chegou ao condomínio com o marido, Terezinha se sentiu tão acolhida que hoje atua como voluntária no projeto. Afinal, gentileza gera gentileza. É você sentir que tem alguém que está preocupando com você, né? Que está ali, que não te conhece, né? E que está preocupando com você. Então, você está lá na sua casa sozinho, igual eu e meu marido, que moramos só os dois, né? Então, a gente pensava, nossa, o dia que precisar, o que vai fazer? Então, quando você vê uma pessoa entrar na sua casa com um bolo e te receber, você fala, não estou sozinha. Ângela morava em Santos e se mudou para Valinhos há 2 meses. Em sua antiga residência, não teve uma convivência de harmonia com os vizinhos. Ela conta que quando ainda estava tirando a mudança do caminhão, foi pega de surpresa pela ação de boas-vindas, que a deixou com a sensação de ter escolhido o lugar certo para morar. Nós viemos para cá em busca de uma qualidade de vida e realmente é o que aconteceu. Nós nos sentimos em casa, nós nos sentimos acolhidos. Inclusive, essa outra parte, além da recepção no dia da mudança, de elas darem um e-mail, telefone, para o que precisar para a escola, para mercado, enfim, para o que precisar, é muito bacana e muito importante. A gente chega com a mudança, chega com aquela bagunça, chega com criança, cachorro e, na verdade, elas chegam com um lanchinho e que deixa tudo mais gostoso. A administração do residencial auxilia as ações avisando a comissão sobre os novos moradores. E hoje, nacionalmente, o condomínio é reconhecido pela gentileza. Basta você ter paciência, se você fizer a sua parte, se você buscar, você está sempre sorrindo. Eu lembro de uma história muito engraçada aqui no condomínio, tinha um casal que eu caminhava todo dia, falava bom dia. E nunca falava bom dia, eu falava meu Deus. Mas não desistia, bom dia, bom dia, bom dia. Até que um dia ela falou bom dia. Nossa, até assustei, bom dia, que bom que você falou bom dia. Então assim, se eu tivesse desistido, eu nem era amigo hoje, né? Então eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, o resto acaba acontecendo.
Guilherme, a gente viu aí esse exemplo de Valinhos, claro, é um exemplo que até anima a gente, né? Se todos fossem assim, seria uma maravilha, né? Existe uma forma de estimular, tentar pelo menos estimular atos de gentileza dentro do condomínio? O que as pessoas podem tentar fazer para, não um exemplo como esse, né, que já é um exemplo super evoluído, mas para pelo menos tentar evitar alguns conflitos? Bom, as pessoas têm que ter, primeiro, acredito eu, a informação de que morar em um ambiente harmônico é muito melhor do que morar num ambiente conflituoso. Isso pode sim ser incentivado pelo condomínio, né? O condomínio incentivar esse exemplo mesmo, eu achei fantástico, um exemplo que deveria ser seguido por muitos outros condomínios. E eu acho muito bom que esse caso agora esteja tendo essa visibilidade. Quem sabe isso também influencia outras pessoas. Mas sim, até usando o próprio exemplo que a moça usou no vídeo, o ato de dar bom dia, boa tarde, boa noite. Existem condomínios hoje que têm feito alguns eventos para a integração das pessoas, então fazem eventos de food truck, fazem eventos de trazer feiras para dentro do condomínio num dia específico, não só aquele produto da feira vendido, mas tem uma barraquinha de pastel. Alguns condomínios cabem, né, podem fazer isso. Isso ajuda muito na integração, as festas pelas datas comemorativas. Esse tipo de ação incentiva, sim, bastante a convivência. Mas claro que a liderança, né, o trabalho do síndico, o trabalho do corpo diretivo, dos conselheiros, do subsíndico, é sempre muito importante no incentivo disso, né? Então, se todos se empenharem um pouquinho, dá para incutir na cabeça de todos os condôminos os benefícios dessa gentileza. E, professora, a gente viu a nossa entrevistada fala no final de um exemplo que ela insistia num bom dia para a pessoa até que finalmente ela conseguiu e a partir daí se desenvolveu uma amizade, né? A gente sabe que paciência e gentileza são coisas cada vez mais raras, né, no nosso dia a dia. Mas a gente vê aí por esse exemplo que isso realmente tem um poder transformador, principalmente quando a gente fala na convivência, né? Exatamente. É interessante ela ter insistido no bom dia, né? Que é o começo do diálogo, né? A gente sempre começa uma relação pelo diálogo, pela conversa. E talvez um dos fatores que poderiam propiciar uma retomada dessa vida em comunidade é a gente reaprender a um diálogo pleno. A ideia de diálogo é a ideia de que a gente constrói algo através da conversa. Esse diálogos é através da conversa que a gente vai encontrar uma solução melhor, né? Então a comunidade se estabelece assim, ouvindo o outro, não para que eu domine sobre o outro, não para que eu imponha a minha solução ao outro, mas que nós juntos possamos pensar numa forma melhor de viver, né? Antes de vir para cá, eu estava pensando, um contra-exemplo disso, infelizmente, são as reuniões de condomínio, né? Como as pessoas desaprenderam completamente a arte do diálogo, né? Depois a gente pode até pensar um pouquinho disso do ponto de vista prático, porque, e é interessante, é um filósofo contemporâneo, se chama Eric Weil, que ele diz assim, existem fundamentalmente duas opções para o ser humano, ou o diálogo, ou a linguagem, ou a violência. Quando a gente não consegue resolver, construir comunidade com o diálogo, a opção é a violência. Guilherme, eu imagino que você tenha bastante experiência justamente com reuniões de condomínio. E a gente sabe que tem gente que foge da reunião, não quer participar, ou tem gente que vai justamente para brigar, né? Já vai nessa intenção violenta. Como que é isso na prática, né? Existe aí uma fórmula mágica, entre aspas, para tentar fazer da reunião de condomínio algo menos traumático, tanto para o síndico, né, quem conduz a reunião, quanto para os próprios condôminos? Esse dado, inclusive, é muito interessante, né? Foi feita uma pesquisa pelo Sindicato da Habitação e hoje, em média, 17% dos moradores vão nas assembleias, justamente por conta desse conflito que existe e que realmente existe. O que eu vejo conversando com condôminos é que os condôminos que são mais propensos ao diálogo, à conversa, até ao apoio
nessa convivência em sociedade, eles se sentem mal nessas reuniões, porque normalmente muitas pessoas vão nessas reuniões para reclamar de coisas que no dia a dia elas deixam de informar o síndico, deixam de alertar o síndico, porque elas querem justamente expor isso para todos os condôminos de maneiras agressivas e normalmente a gente vê muita situação que essa exposição é feita em prol de interesses próprios. Então, existem N situações que a gente vê esse tipo de situação e hoje está um pouquinho mais agravada, porque também o pessoal tem feito isso no Facebook e no WhatsApp, em grupos de WhatsApp grandes. E também não tem noção de que todo tipo de exposição que se faz ao condomínio, seja em uma assembleia, seja uma rede social, isso deprecia também o próprio imóvel da pessoa. Então, não só o desgaste com os vizinhos, mas também o próprio imóvel perde valor. Então, é uma das coisas muito importantes que as pessoas têm que ter ciência, é sim fazer esse diálogo, mas é um diálogo do dia a dia, não um diálogo que pode ser uma faísca no palheiro, que seria uma reunião de condomínio. Com certeza, Inclusive, a gente vê inúmeros exemplos disso no dia a dia. O Vinícius Furgato mostra um pouquinho desses problemas que acontecem na convivência com os vizinhos. Acompanhem só. O sonho da casa própria ou apenas um lugar tranquilo para viver são desejos comuns de grande parte da população. A compra ou a locação de um imóvel, porém, nem sempre garantem paz e felicidade. A vizinhança é parte essencial dessa equação, mas a soma, às vezes, não chega ao resultado esperado. A molecada jogando bola na minha porta, né? Eles jogam bets, aí a bolinha cai na minha casa e o meu cachorro come a bolinha. Aí eles ficam tacando pedra, pau. Às vezes eu saio e quando eu chego tá tudo sujo. Outro dia pularam o muro para poder pegar a bolinha, quebraram minha câmera. É assim, essas coisas. Um vizinho, assim, residência não, mas a atividade comercial, né? O pessoal acaba não tendo alvará, abre um barzinho ou outro e começa com um som alto, né? A gente reclama, pede para baixar, denuncia, liga para a polícia, baixa o volume, mas continua do mesmo jeito. Meu vizinho, a água da chuva entrava no meu quintal. Quando chovia, a água enchia o quintal. Quando o vizinho tampou o muro, eu fui falar para ele que tinha que abrir um buraco no muro para a água descer, porque subiu 1 metro de água no meu quintal, né? Aí ele não aceitou, né? Aí eu, para não arrumar confusão com briga e tal, eu fui na justiça. Os depoimentos revelam problemas de relacionamento entre vizinhos, que ocorrem de maneira recorrente, segundo o Sindicato da Habitação. Ainda de acordo com o Secov, o diálogo é o melhor remédio para solucionar os conflitos na vizinhança. O sindicato também possui um guia de boa convivência disponível na internet que apresenta regrinhas básicas para evitar o início de uma briga. Algumas delas são: cumprimentar os vizinhos, não chamar a atenção das crianças sem antes conversar com os pais, respeitar os horários de silêncio, comunicar o vizinho caso os animais de estimação estejam fazendo barulho, ter sempre bons modos. O vizinho é a gente que faz. E você, o que pode fazer para melhorar a convivência com o seu vizinho? Guilherme, a gente viu aí no final da reportagem alguns exemplos, né? Algumas dicas para melhorar a convivência dentro do condomínio, além de tudo aquilo que a gente já falou sobre paciência, tolerância, né? Respeito. O que mais que a gente pode indicar para as pessoas para que elas tenham uma boa convivência dentro do condomínio, até para que não aconteça, como um dos nossos entrevistados disse, que foi parar, inclusive, na esfera judicial, a resolução de um problema de vizinhança, né? Quais outros pontos que as pessoas devem estar atentas para evitar que isso aconteça e para criar uma convivência mais harmônica aí? Olha, assim como a gente convive na sociedade sob várias leis, é importante que a pessoa que está disposta a morar num condomínio, ela vá para o condomínio. A primeira coisa que ela deve fazer é ler as regras, ler o regulamento interno, ler a convenção do condomínio. Isso é muito importante. Se possível, se informar com pessoas que estão há um pouco mais de tempo dentro do condomínio para ter um pouco mais de informação. Normalmente os condomínios têm plaquinhas indicativas, então se informar sobre essas regras sempre que tiver nas áreas comuns.
procurar o síndico em todo tipo de situação de dúvida sobre o uso da área comum, em dúvida sobre a forma de convivência com o vizinho de cima, o vizinho de baixo, solicitar a ajuda dele, porque por mais que eventualmente um caso desse pode sim cair na justiça por conta de um conflito, existem já regras pré-estabelecidas no condomínio que, se elas forem aplicadas e se houver bom senso, se houver um pouco de diálogo, o síndico pode fazer esse trabalho de intermediação. Se isso tudo for aplicado, é muito provável que sim haja um acordo. A gente já está quase chegando ao final dessa edição do Ponto de Encontro, mas antes disso, professor, a gente sabe que convivência não se restringe apenas ao condomínio. Claro, a nossa casa a gente quer que seja o ambiente mais confortável possível, então a nossa convivência dentro da comunidade vai ser muito importante quando a gente fala de habitação. Mas a nossa convivência no trabalho, no ambiente escolar também é muito importante. Claro, é um assunto denso, a gente ficou quase meia hora falando sobre isso, poderíamos falar muito mais, mas de maneira resumida, né? Que tipo de pensamento que as pessoas têm que tentar alimentar dentro delas para que essa convivência, não só dentro do condomínio, mas a convivência coletiva como um todo, englobando todos os aspectos que fazem parte, né, dessa convivência, que tipo de característica ela tem que tentar trabalhar dentro dela, ou um conselho para quem nos assiste, para que essa convivência seja cada vez mais harmoniosa e não acabe naquele fim do túnel, né, como a gente comentou logo no começo do programa. Me parece que talvez uma das formas da gente pensar nisso, assim, de uma forma mais básica, assim, mais filosófica, é na relação entre eu e o outro. O outro com quem eu vivo em qualquer espaço, na escola, no trânsito, no trabalho, né? Não, o que é a intolerância? A intolerância é o esquecimento do outro em prol do eu. Quer dizer, como se apenas as minhas ações tivessem sentido e apenas as minhas preocupações valessem para que eu construísse uma vida feliz. A tolerância é a percepção de que o outro tem tantos direitos quanto eu. E se eu gosto de determinadas ações, se essas ações são boas quando eu as faço, eu tenho que louvar quando o outro as faz também. De forma análoga, se eu não gosto de algumas ações que eu vejo no outro, eu também devo evitar eu mesmo essas ações, né? Então, quando a gente busca um ambiente no qual o outro entra na nossa equação de felicidade, ou seja, quando eu estou preocupado com o bem-estar do outro, isso é o caminho para se construir uma comunidade, né? Então, não é apenas uma vida feliz para mim, mas é uma vida feliz para mim, assim como para o outro. Tá certo. Professor Fernando, Guilherme, eu agradeço a presença de vocês aqui hoje no Ponto de Encontro. Foi um prazer receber vocês aqui. Muito obrigado, sejam sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Obrigado. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha no nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook e também no portal da PUC Campinas. Obrigada pela companhia, um ótimo sábado para você e até semana que vem. Tchau, tchau!